E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar contando uma história muito interessante, que é do boneco Robert, o boneco amaldiçoado. Mas antes de começar, já vai deixando o seu curtir, inscreva-se no canal, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, assim você ajuda o canal a atingir mais pessoas. Em 1904, o pequeno Robert Eugene Otto ganhou de seu avô um boneco. Esse boneco ele é feito de pano, ele tem mais ou menos a altura de uma criança de 5 ou 6 anos e ele possui uma roupinha de marinheiro. Esse boneco ele ainda existe e está em exposição no Museu de Key West, na Flórida. Desde o momento que o Eugene ganhou o boneco, ele ficou completamente apaixonado. Esse boneco ele ganhou de seu avô, então ele ficou apaixonado pelo boneco desde a primeira vez que ele viu o boneco. Por causa disso, ele andava com esse boneco para todo lugar, ele levava esse boneco para todo lugar que ele ia. Se ele ia brincar no quarto, ele levava o boneco. Se ele ia brincar lá fora, ele levava o boneco. Na hora de jantar, ele colocava o boneco sentado numa das cadeiras da mesa de jantar, como se o boneco estivesse jantando com a família. Então, para ele, praticamente o boneco já era parte da família. Depois de ele ganhar esse boneco, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Por exemplo, algumas portas abrindo do nada, gavetas ficavam abertas, enfeites, vasos de plantas caíam e quebravam. E quando os pais do Robert perguntavam se ele havia quebrado aquelas coisas, aberto as portas, as gavetas, ele dizia que não havia sido ele, que havia sido o boneco que tinha feito tudo aquilo. E os pais, lógico, deixavam para lá, porque ele era uma criança, então ele nunca ia admitir que ele havia quebrado, ele ia jogar a culpa no boneco mesmo, era coisa normal de criança. E essas coisas continuaram a acontecer. Até que um dia o Robert chegou para os pais dele e falou que ele não poderia mais ser chamado de Robert, que ele agora deveria ser chamado pelo seu segundo nome, Eugene, porque agora o boneco que se chamaria Robert. Ele falou que o boneco queria ser chamado de Robert, então ele não poderia mais ser chamado de Robert, então ele deveria ser chamado de Eugene. A partir de agora eu vou me referir ao boneco como Robert e ao menino como Eugene. O tempo foi passando e coisas estranhas continuaram a acontecer na casa. Teve a história de uma das empregadas que disse que quando ela chegou no quarto do Eugene, ele estava em pé, virado assim para a parede e o boneco estava sentado numa cadeira de frente para ele. A empregada perguntou o que ele estaria fazendo daquele jeito, por que ele estava daquela forma, e o Eugene respondeu que o Robert havia mandado. Até que uma certa noite, os pais do Eugene acordaram com ele gritando aterrorizado. Quando eles chegaram no quarto, o quarto estava completamente destruído. As gavetas estavam todas jogadas no chão, as roupas estavam todas espalhadas, os brinquedos do Eugene estavam todos quebrados e o Eugene estava na cama assim, completamente aterrorizado. E ele disse, gritando, que o Robert havia estragado, feito tudo aquilo. Mas mesmo assim, depois de todo esse susto, o Eugene ainda assim não se livrou do boneco. Ele continuou com o boneco Robert. Com o tempo passando e o Eugene já crescido, com entre 10 e 11 anos mais ou menos, uma das tias dele, que era até jovem, ela chegou para ele e falou: "Olha, Eugene, você não está mais com idade de ficar brincando com esse tipo de boneco. Eu vou levar ele embora." Então ela pegou o boneco, levou com ela e colocou o boneco no sótão. Estranhamente, poucos dias depois disso ter acontecido, essa tia dele morreu devido a um derrame, o que para a família foi extremamente incomum, já que ela era bastante jovem e muito saudável. Então, no dia do enterro dela, quando o Eugênio e a família, os pais foram até a casa da tia, o Eugênio correu no sótão para resgatar o seu amigo Robert. Então, ele pegou o boneco e levou com ele de volta para casa. Os anos foram se passando e o Eugênio continuava com o boneco. O Eugênio foi para a escola, se formou e em 1930 ele se casou. Os pais dele já haviam falecido, então ele passou a morar com a esposa na casa onde ele cresceu. E ele continuava
com o boneco. Então ele construiu para o boneco, no último andar da casa, ele construiu um quarto só para o boneco. O quarto ele tinha absolutamente tudo que uma criança precisava. Tinha cama, tinha brinquedos, tinha uma escrivaninha, uma cadeira, tinha um sofazinho assim na frente da janela, onde o Eugênio colocava de fato o Robert na frente da janela para que o Robert visse a movimentação da rua. E devido a isso, o boneco ficou muito conhecido na vizinhança, porque as crianças viam o boneco lá na janela, olhando pela janela, e as crianças juravam que o boneco uma vez estava num canto da janela e de repente do nada ele já aparecia em outro canto da janela. Então esse boneco ficou bastante conhecido, a história do boneco ficou muito conhecida entre a vizinhança. Foi então em 1974 que o Eugênio acabou falecendo. 2 anos depois, a sua esposa também faleceu, já estavam velhinhos também. Então, uma senhora solteira acabou comprando a casa e ela comprou com todos os móveis, inclusive com o boneco. Ela decidiu, como ela não tinha filhos, ela era solteira, ela decidiu manter o quarto do boneco exatamente do jeito que estava e o boneco lá dentro. Como a história do boneco era bastante conhecida e as pessoas comentavam, ela também começou a conversar com as pessoas e fofoca vai, fofoca vem. Ela foi e dizia que coisas estranhas aconteciam realmente na casa. Às vezes, de madrugada, ela escutava uma porta abrindo, coisas apareciam quebradas, ou ela escutava algo como se fosse unhas arranhando a parede. Então, realmente coisas estranhas aconteciam. E como eu disse, a fofoca voa, né? A história do boneco Robert ficou bastante conhecida e um repórter se interessou por essa história desse boneco tão bizarro, né? Então ele resolveu ir até a casa e entrevistar a senhora que morava lá. Então eles foram até o quarto do boneco e enquanto eles conversavam, o boneco ficava sentadinho assim na cadeira e o repórter, ele disse que uma coisa marcou muito ele, uma coisa muito bizarra marcou muito ele, que foi que quando eles conversavam, ele conversava com a senhora que morava lá, e eles falavam do Eugênio, às vezes eles falavam alguma coisa mal do Eugênio, chamavam o Eugênio de louco por gostar do boneco, né? Ele disse que a expressão do boneco mudava instantaneamente. O boneco passava de normal para uma cara assim, uma expressão de raiva, de ódio do repórter. Depois disso, os anos se passaram. Essa senhora ela ficou cerca de 20 anos morando naquela casa com o boneco lá dentro e depois ela acabou vendendo a casa para uma empresa que transformou em uma estadia, né, uma casa de hóspedes. E o boneco, ela resolveu doar o boneco para o museu, né, em Key West, na Flórida. Na verdade, o museu aceitou o boneco não por causa da história do boneco ser amaldiçoado. Eles aceitaram que de fato o Eugênio acabou se tornando um artista bastante famoso e muito excêntrico na cidade. Então muitos conheciam como o artista Eugênio. Então, quando ela quis doar o boneco, eles pegaram porque era algo pertencente ao artista Eugênio. Mas com o tempo, o boneco em exposição, algumas pessoas conheciam a história e iam lá visitar o boneco. A história do boneco amaldiçoado começou a ficar mais famosa do que de fato o artista Eugênio. Esse boneco ainda está em exposição, ele fica dentro de uma caixa de vidro, né? E atrás desse boneco existem inúmeras cartas. Essas cartas, elas foram enviadas por pessoas desesperadas pedindo desculpas ao boneco, porque muitas pessoas iam ver o boneco, quando chegava lá, caçoava do boneco, ria do boneco, falava coisas ruins para o boneco. Então, quando elas saíam do museu, coisas estranhas aconteciam. Por exemplo, essas pessoas sofriam acidentes que acabavam com a vida delas, ou parentes muito queridos delas sofriam acidentes, doenças e morriam. Então essas pessoas, num ato de desespero, elas mandavam cartas
para o Robert e pedia para que o museu lesse essas cartas para o boneco. E depois disso, o museu acabou também colocando uma placa dizendo que as pessoas deveriam ser educadas com o boneco. Se alguém quisesse tirar uma foto do boneco, essa pessoa deveria pedir permissão para o boneco primeiro, para depois tirar a foto. Então, e de fato, muitas pessoas pedem permissão para tirar a foto. Pessoas que vão ver o boneco, elas ficam em silêncio, elas não falam nada, elas respeitam o boneco com medo de que algo ruim aconteça com elas. Existem algumas teorias sobre o que é o boneco Robert. Muitos acreditam que uma das empregadas da casa, insatisfeita com os patrões, como ela tinha ligação com magia negra, ela havia enfeitiçado o boneco como vingança. Alguns acreditam que existe no boneco uma entidade maligna que já estava ali antes, da mesma forma da boneca Annabelle. E outros acreditam que, de fato, o comportamento do Eugene, o Eugene tratar o boneco como uma pessoa real, como alguém real, o Eugene desejar tanto que o boneco fosse real, acabou fazendo com que o boneco criasse vida. Mas conta aí pra mim, qual dessas teorias você acredita mais? O moleque foi amaldiçoado? Ele é uma entidade maligna? Ou ele criou vida por causa do Eugene? Eu vou adorar saber. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Curta, comente e compartilhe. Assim você ajuda o canal a crescer e a atingir mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima!